Um caminhão de ótimas notícias para passar aqui nessa manhã. Meus amigos, por enquanto, nós vencemos a batalha. Na questão da anistia, está a Globo, esses elementos da esquerda, todos, que fazem essa barbaridade com o brasileiro querer passar para a gente que essas pessoas que estão sendo injustiçadas não merecem anistia. Os mais perversos desse país receberam anistia, como esse pau d'água aqui, zombando na nossa cara todos os dias. Sérgio Cabral, condenado a 400 anos de prisão. 400! Esse cara foi anistiado. Isso aqui é uma anistia. O Lula foi anistiado 2 vezes. Muitos falam que ele foi anistiado lá na época tal da ditadura. Não. Os crimes dele foi uma anistia. Os caras todos da Lava Jato, José Dirceu, anistiado 2 vezes. Esses criminosos que estão com processos todos arquivados, ou se não, guardados lá no STF, também estão recebendo anistia. Mas é óbvio, eles estão pelando de medo de Bolsonaro. Por que estão pelando de medo? Porque ontem mesmo, o presidente dos Estados Unidos já começou a ser levantado uma lei que ele elaborou lá nos Estados Unidos, que se a coisa degringolar, ele vai meter o zap que ele tem na mão, e aí, meus amigos, eu vou mostrar a história. Bolsonaro pode ser considerado como refém, um parceiro dos Estados Unidos. Nós vamos mostrar toda essa história aqui, maceta o dedinho. Você já tá aí? Então solta o dedinho no like, vem fazer parte da nossa família aqui. Eu já quero começar com vocês mostrando essa situação. O Eduardinho Bolsonaro, olha o trabalho que esse jovem está fazendo. É por isso que está Globo, ministros de STF, Inácio, todos esses elementos. Olha, ele está lá fora falando. Quem fala esse discurso, quem traz essa narrativa que Eduardo Bolsonaro está ali conspirando contra o Brasil, inimigo do Brasil sabem por quê? Eles sempre foram para lá. Chorar as pitangas, principalmente quando o Lula estava preso, a Dilma estava sendo impeachmentada. Não, mas não era uma questão de justiça, porque eles roubaram mais do que pôde carregar, os maiores crimes da humanidade sempre. Os maiores crimes de corrupção da história da humanidade, não. Ninguém dava bola para eles. Só que para Eduardo Bolsonaro é diferente, porque ele está com a razão ao lado dele. Mas vamos explicar aqui para vocês. Olha o que aconteceu. Mais cedo comentei a política de Trump para proteger cidadãos americanos no exterior. Agora, Mário Naufal, que é um jornalista americano, amigo de Elon Musk, que tem contatos na Casa Branca, ele trouxe ontem, uma ordem executiva que o Trump pode acionar a qualquer momento. Metrópolis fez a reportagem, olha só. Eduardo aposta que nova ordem de Trump pode proteger Bolsonaro. Deputado federal Eduardo Bolsonaro demonstrou esperança de que uma recente ordem executiva do governo dos Estados Unidos, assinada por Donald Trump, possa aumentar a pressão de Washington contra a condenação do presidente Bolsonaro. O parlamentar diz que o caso Paz pode se enquadrar em uma lei de proteção de detenções injustas, que os Estados Unidos têm essa prerrogativa lá. Apesar do presidente não ter nacionalidade dos Estados Unidos, o deputado se apega a um dos trechos da ordem executiva anunciado no início de setembro. Não, Metrópole, ele não está se apegando, é uma lei que tem nos Estados Unidos. Para vocês entenderem a coisa, vamos aqui soltar a informação aqui do Mário Naufal, que ele colocou, olha, aliados de Bolsonaro podem invocar a nova ordem executiva de Trump para exigir ação dos Estados Unidos sobre o que eles chamam de diplomacia de reféns feita pelo Supremo Tribunal Federal. A ordem permite que os Estados Unidos intervenha em casos envolvendo cidadãos de terceiros países quando interesses nacionais, interesse dos Estados Unidos, estiverem em jogo. E a perseguição política de Bolsonaro já é amplamente reconhecida. O voto do Fux foi providencial. O ministro Alexandre de Moraes é acusado de usar Bolsonaro como alavanca, praticamente como refém, com apoiadores citando a seção 2, a seção 4
e também aí fundamentos para a ação. Aqui a Tsuki explica perfeitamente qual o significado disso, né? O Gil Diniz também colocou aqui, ó, vamos aqui ver primeiro. No início de setembro, o presidente Trump assinou uma ordem executiva que autoriza os Estados Unidos a agir contra governos estrangeiros que mantenham cidadãos injustamente presos como forma de pressão política. Inspirada na Global Magnitsky, na Lei Magnitsky, e no modelo de patrocinadores do terrorismo, a medida permite sanções econômicas, diplomáticas e restrições contra autoridades envolvidas em detenções arbitrárias. A Casa Branca deixa claro, se um aliado for perseguido de forma ilegal, Washington tem o dever de agir. É nesse ponto que Eduardo Bolsonaro se baseia. O caso de Jair Bolsonaro se encaixa com perfeição nesta nova regra. Foi condenado por um tribunal político, onde juízes já estão sancionados pela Lei Magnitsky e os demais podem seguir o mesmo caminho. Entende agora por que eles foram lá e meteram a Magnitsky no Moraes meses atrás? Eles vão invocar isso aqui. Trata-se de um preso político usado como refém para chantagear os Estados Unidos. Foi a pior besteira que o Moraes fez. Foi querer jogar na imprensa que iria prender Bolsonaro na Papuda, sendo que nem é o local que ele deve ficar, para poder muitos ministros se livrar aí dessas condenações aí dos Estados Unidos. A ordem executiva de Trump pode ser mais uma ferramenta para colocar o STF e o governo Lula sob pressão internacional, garantindo que o mundo veja a verdade. Bolsonaro não é criminoso, é vítima de lawfare. Atsuki mostra aqui com detalhes o significado, o contexto de tudo. Olha só. Trump tem uma relação política de afinidade com Bolsonaro. Se a prisão de Bolsonaro no Brasil for interpretada pelo governo Trump como injusta e politicamente motivada, e já tem elementos de sobra isso, porque o voto do Fux fala justamente isso pode abrir espaço para a leitura de wronged detention. O Departamento de Estado sob Trump pode adotar critérios políticos diferentes dos de Biden para enquadrar o caso. 2.2. Como a ordem executiva poderia ser usada? O trecho destaca um padrão no qual o governo é responsável, cúmplice ou apoia materialmente a detenção injusta ou ilegal de cidadãos de países terceiros, em caso que os Estados Unidos tenham interesse nacional. O governo responsável, o governo Lula, acusado de perseguir e apoiar a prisão de Bolsonaro, detenção injusta ou ilegal, prisão de Bolsonaro, que aliados alegam sem base jurídica legítima usada como ferramenta política. Cidadãos de países terceiros. Bolsonaro é brasileiro, logo se enquadra como cidadão de país terceiro. Interesse nacional dos Estados Unidos. Aqui, Trump pode alegar que a figura de Bolsonaro tem um valor estratégico para os Estados Unidos. Aliança política, alinhamento geopolítico, contrapeso regional, à esquerda latino-americana. E tudo isso se encaixa com o presidente Bolsonaro. Assim, formalmente os critérios podem ser invocados. 3. Diplomacia de reféns. Esse termo é usado quando governos prendem pessoas de forma politicamente motivada para ganhar vantagem diplomática. Os aliados de Bolsonaro poderiam enquadrar sua prisão como parte de uma estratégia do governo Lula de neutralizar uma figura política com apoio internacional, o que isso repercute diretamente nos interesses dos Estados Unidos aqui, no Brasil, na região. Sob Trump, esse enquadramento ganharia força, porque ele pode usar a narrativa de que um aliado estratégico dos Estados Unidos está sendo preso como refém político. 4. O que os Estados Unidos poderiam fazer? Se o governo Trump adotar essa linha, pode designar formalmente a prisão de Bolsonaro, como wrongful detention, uma detenção ilegal, impor sanções contra indivíduos ou aí já muda. A Lei Magnitsky é para CPF, certo? Para pessoas físicas. Agora, a Lei Magnitsky pode ser usada também contra entidades, contra a Globo, contra o STF, contra o governo Lula, olha só, contra indivíduos ou entidades brasileiras envolvidas, autoridades judiciais, membros do governo, etc. Abrange tudo isso que eu falei para vocês.
elevar a pressão diplomática sobre o Brasil, tratando o caso como questão de Estado, vital dos Estados Unidos. Usar o argumento da diplomacia de reféns para justificar retaliações. Limites práticos. Isso dependeria de nível, prioridade de Trump queira dar ao caso dentro da política externa, ou seja, a política fora dos Estados Unidos. Há um fator de risco diplomático, pois acusar o Brasil de detenção injusta seria uma escalada grave. Mesmo assim, o decreto dá base legal para Trump acionar mecanismos de pressão se ele considerar Bolsonaro importante aos interesses estratégicos dos Estados Unidos. A conclusão. Sob Trump, sim, aliados de Bolsonaro podem invocar essa ordem executiva e alegar que sua prisão configuraria um caso de detenção ilegal ou até de diplomacia de reféns. Do ponto de vista político-jurídico, a tese tem sustentação dentro do texto da ordem executiva, ainda que sua aplicação dependa mais da vontade política da Casa Branca do que uma leitura técnica estrita. E como o Brasil hoje está sendo amparado, né, a gente pode dizer, por vários membros do governo Trump, Christopher Landau, né, o próprio presidente dos Estados Unidos, Marco Rubio, né, e vários outros congressistas, se encaixa perfeitamente aqui. Os Estados Unidos pode... Não tem essa que eles falam de soberania e tudo mais. É os Estados Unidos. É os Estados Unidos. Os caras que determinam conjuntura mundial. Eles estão achando que estão brigando aí com qualquer Zé da esquina. São uns nefastos. Vocês viram ontem? Isso aqui é nada mais, nada menos do que o Trump, Inglaterra, lá com o Rei Charles. Nunca na história dos... vou deixar as imagens aqui para ir falando. Deixar um maldito. Nunca na história dos Estados Unidos, um presidente americano foi recebido pela Inglaterra nesses moldes aí. Eles fizeram um jantar de gala, tal. A gente vai falar sobre isso mais tarde. Tem muita notícia hoje para passar. Aqui o presidente dos Estados Unidos chegando. Ele, a Melanie, né, chegando de carruagem e tal. Foi a maior honra. A Inglaterra é um dos grandes parceiros aliados dos Estados Unidos. No passado, inimigos, né? Hoje, e muitos anos vem, né? Parceiros extremamente estratégicos. Você acha que essas duas potências, Estados Unidos e Inglaterra, o Trump, olha o respeito que ele tem lá. Se virar contra o Brasil, gente, esses caras estão sonhando que vão conseguir. Eles sabem que não vão conseguir, mas eles tentam manter a narrativa que está tudo indo perfeitamente, que só por ter a Globo ao lado deles, eles conseguem absolutamente tudo. Sabe como que está a situação da Globo? Mostrando aqui para vocês, ó. Olha aqui. Já sendo denunciado. No Brasil, a Rede Globo, emissora de televisão aberta controlada pela família Marinho, tem sido a maior e mais forte patrocinadora do regime ditatorial, imposto por Moraes. Jornalistas militantes como Andréa Sadi passam um dia mentindo e atacando opositores do juiz. A Globo é a maior inimiga dos brasileiros. É a maior. E aqui a gente fala agora da vitória esmagadora ontem, né, para a anistia. Essa batalha nós vencemos, agora a gente precisa colocar o texto, anistia ampla, geral e restrita. Foram 311 votos a favor contra 163 votos, né? Esse foi o panorama do resultado. A esquerda está num chororô gigantesco, os caras estão berrando aí que nem... Olha, desesperador ver a situação deles. Teve muita comemoração. Esse sujeito aqui teve a pachorra de falar: PEC pode transformar o Congresso em refúgio de criminosos. Renan Calheiros. Renan Calheiros. Renan. Olha aqui. Só os casos de corrupção dele. 2007, Renan Gate, corrupção, peculato, lavagem, tudo foi arquivado pelo Supremo. Tudo arquivado pelo Supremo. 2015, Lava Jato, propina da Petrobras. 2015, fraudes na Transpetro. 2016, propina Mendes Júnior. 2016, delação Cervejo, né, propina. Delação da Odebrecht 2016. 2017, inquérito 4851, desvio da Postales. Inquérito 2012 a 2014, vantagens indevidas. Isso aqui.
O filho dele é ministro do governo Lula e conseguiu eleger o governador de Alagoas e o cara foi por 2 mandatos. Gente, isso é atraso. Um sujeito desse, se qualquer país sério, estaria preso. Outro que recebeu anistia. Esse recebeu anistia. Mas a direita comemorou muito, foi uma vitória brava desses heróicos. A gente tem que dar a mão à palmatória, elogiar muito, porque o governo Lula distribuiu dinheiro a rodo, prometeu mundos e fundos para deputados não votarem a anistia, e eles, sem dinheiro, apenas com o discurso e com as ações, eles conseguiram a vitória. Essa foi a maravilhosa vitória que eles tiveram ontem na Câmara dos Deputados. Foi realmente maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. A gente viu momentos aí também, o Hugo Mota dando cala-boca aí, porque eles começaram a gritar sem anistia. Para mostrar ao Brasil que nós precisamos pacificar. Deputado Sóstenes, peço Vossa Excelência interrompa o discurso. Se não houver respeito ao orador na tribuna, nós vamos esperar o plenário respeitar para que ele possa retomar o tempo. Ou se respeita o orador na tribuna, ou nós não vamos permitir que o orador prossiga até que o plenário tenha tranquilidade. Isso valerá para todos os líderes. Eu peço para que retome o tempo do deputado Sóstenes, os 6 minutos, para que ele possa concluir a sua fala. Vocês estão vendo, né? Tudo o que aconteceu. Olha só. É realmente, aqui o Jason Miller, conselheiro do presidente Trump, comemorando também. São os fatos. Vai dar certo. Vai dar certo. Esses deputados, o presidente dos Estados Unidos também precisa muito da nossa força, do nosso apoio. Nós estamos aqui na rede, muitos outros. Apoio, apoio, apoio. Nós vamos conseguir salvar essas pessoas. Se Deus quiser, tenho muita fé. Nós vamos conseguir salvar essas pessoas. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho no like, maceta, que ajuda a compartilhar aqui dentro. E vem fazer parte da nossa família. Só notícia boa, né? Eu já tem mais.